Você sabe me dizer o que é inteligência emocional? Como é que nós podemos categorizar os níveis dessa inteligência? E por que tem algumas pessoas que dizem que a inteligência emocional que realmente importa, sendo mais importante que o QI, inclusive? E o que isso tudo tem a ver com a série de animes Violet? Pois bem, será isso que nós veremos no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje? Inteligência emocional é um tema que está muito em moda aí pelos lugares, principalmente ao se falar no mundo da educação ou corporativista, sim, porque alguns dizem que a inteligência emocional é mais relevante na hora de você conseguir um emprego, passar no vestibular, do que o próprio QI. Por que que as pessoas dizem isso? É o que nós veremos nesse vídeo. Só que o engraçado é, muitas pessoas não sabem nem definir o que é a inteligência emocional, muito menos a emoção. E a proposta desse vídeo é nós caminharmos esse traçado. Eu vou aqui falando o que é emoção e o que é uma inteligência emocional. No entanto, o que eu achei curioso é que ao assistir Violet, eu percebi várias referências à teoria do Daniel Goleman, que ele que foi o que popularizou a inteligência emocional. O engraçado é que o próprio Goleman, ele fala que ele não criou a inteligência emocional, ele apenas compilou as teorias de vários outros pesquisadores e colocou nesse livro, fez meio que um manual. E eu percebi que algumas coisas que eu li na época da faculdade estava presente em Violet e resolvi pegar esse livro novamente para lê-lo. E a minha surpresa foi que, para mim, a hipótese que eu tenho é que o anime Violet, ele foi todo escrito com base nesse manual que o Goleman escreveu. Isso daqui eu vou provando para vocês em alguns vídeos. E tanto que eu demorei uns 2, 3 meses para fazer esse tema, porque eu fiquei pesquisando, lendo cada vez mais, me aprofundando, e só para ter mais certeza ainda do que eu estou falando. Mas vamos por partes. Nesse vídeo aqui eu vou definir primeiro o que seria emoção, depois, inteligência emocional. E por último, vou relacionando de forma muito ligeira aqui com o anime Violet. Se caso você não assistiu Violet, não tem problema nenhum. Você consegue compreender o que é esse troço aí chamado inteligência emocional. Porém, se você se interessar por essa obra, deixa um link aqui da análise que eu fiz no vídeo passado. Vale a pena. E sem contar que se você gosta de um drama, de um romance, de uma história assim que empolga, envolvente, super indico você assistir o Violet também. Vale a pena. Bom, vamos começar aqui definindo o que é emoção, primeiramente. Você sabe me dizer o que é emoção? É uma palavra assim engraçada, complicada assim, porque emoção a gente sente, sabe o que está sentindo, mas quando pede para a gente verbalizar o que é uma emoção, muita gente falta vocabulário. Emoção é uma programação neural que nosso cérebro desenvolveu para dar respostas rápidas e objetivas em momentos de perigo. Por exemplo, vamos pensar no período pré-histórico lá. Você encontra um felino, um leão, um tigre no meio da selva. Você pode pensar, ai meu Deus, será que dá tempo de eu correr, pegar a arma? Não, o seu cérebro tem que falar rápido, ó, libera aí tudo que for necessário para esse cabra correr o mais rápido possível e é isso aí. Então, a emoção seria essa programação que vai desligar em momentos de perigo, ó, o cérebro identificou perigo, preciso correr, ele vai relaxar os músculos, vai fazer de tudo para você ir embora. Ser o mais rápido possível. Então, quando esse botãozinho da emoção é ativado, primeiro, as ações são automáticas, porque elas têm que ser o mais rápido possível. Se você ficar parando para pensar, ai, será que vai, será que não dá, aí já era, você foi engolido pelo bicho. Agora, esse exemplo aqui foi no momento pré-histórico que a nossa mente começou a ser desenvolvida, essa parte mais antiga. No entanto, nós podemos trazer também para uma programação mais atual que ela desenvolve, no caso, no sentido de nas relações sociais. A gente muito usa isso no dia a dia. Por exemplo, você está num lugar, você não gosta de ser constrangido, você está num lugar e alguém faz uma piada para você. Alguns têm uma programação mental, por exemplo, para responder com a fúria. Tipo, se alguém é zoado, ele vai lá e responde com a violência, com a porrada. E depois você vai perguntar para essa pessoa por que ele partiu para a violência e falar que eu me senti mal, me senti ofendido. E foi uma resposta rápida. E muitas vezes esses valentões, esses brigões, eles não pensam para agir, é instintivo. Já tem outros tipos de pessoas que programam da seguinte forma: está sendo zoado, está sendo acuado, ele se recolhe e resolve ficar na sua, não entrando muito em contato social.
Então, e o interessante aqui é que cada ser, cada indivíduo tem uma programação neural para um tipo de reação, não é um padrão para todos os seres humanos. Cada um de nós agimos de uma forma específica, conforme a nossa experiência, conforme a nossa vivência. Meio que esses códigos já estão embutidos no nosso DNA e conforme a gente vai tendo uma experiência, a gente vai contribuindo, vai aprimorando ele. Então, aqui o interessante é, primeiro, parte da emoção já está dentro de nós. E a outra parte depende da nossa experiência, de como lidar com ela. E é curioso porque a maioria desses programas mentais da emoção foram desenvolvidos nesse período assim antigo do nosso cérebro, bem anterior. E é curioso ressaltar que a maioria dessas programações mentais foram desenvolvidas num período anterior assim da nossa evolução. E muitos desses programas, eles tendem a ter uma dificuldade para se adaptar com o nosso cotidiano assim modernizado. Por quê? De 2.000, 3.000 anos para cá, nossas relações sociais mudou assim de forma drástica, meio que não dando tempo para nossa mente se adaptar, principalmente essa parte nova que a gente super está desenvolvendo, que é a razão do neocórtex, da nova parte do cérebro. E outro fator curioso é que nossa mente emocional, ela não consegue distinguir quando um perigo emocional é real ou fictício. Como assim? Porque, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme de terror e a gente fica aquele com medo, nossa mente realmente acha que está em perigo, por isso que a gente leva aqueles sustos, tem aquelas reações. Da mesma forma que a gente consegue assistir filmes de dramas e sentir na pele daquela outra pessoa. Não é raro você ver em filmes de romance, de drama, as pessoas chorando. Ou em filmes de comédia, as pessoas rindo. Por quê? Nossa parte emocional, nossa mente emocional não distingue o que é de fato uma emoção concreta, aquilo que nos dá um real perigo, ou o que é fictício. Quando a gente lida com alguma obra, com um livro, com um filme, nossa mente acha que aquilo é verdade e ela vai usando desses mecanismos para nos dar lição. Por isso que um filme, um anime, um livro pode nos ensinar muitas coisas sem você perceber. Ah, agora eu entendi! Por exemplo, uma pessoa que joga muito jogo de violência tem a tendência a estar com alto nível de estresse, sempre está ali assustado, querendo partir para a violência e tudo mais. Assim como aquelas pessoas que super assistem filmes de romances tendem a romantizar o seu par. Não é aquele buscando o príncipe encantado, ou a princesa e tudo mais. Mas enfim, isso não faz parte do tema desse vídeo. Vamos trazer nosso foco aqui agora para a inteligência emocional. O que seria isso então? O que seria esse tipo de inteligência? Se a emoção é aquela programação mental para agir de forma rápida, alguma circunstância, a inteligência emocional é como nós vamos lidar quando a emoção bate. Por exemplo, você recebeu um não, foi frustrado, foi demitido, alguma situação corriqueira, vem aquela emoção, aquele impulso de raiva, aquele impulso de qualquer outro impulso que seja, você tem que saber lidar com ele. Então a inteligência emocional é você não deixar se abalar quando as coisas do dia a dia lhe atingem. Sabendo identificar quando a emoção bate, o que você deve fazer e como reagir. Daniel Goleman separa em 5 níveis de desenvolvimento dessa inteligência, uma hierarquia, uma escadinha. Sendo a primeira, você tem que saber conhecer quando a emoção bate. Por exemplo, você está ali apertado, quer fazer aquele xixi, você sente aquele desconforto. É um exemplo assim, bem corriqueiro, principalmente em criança. Quando a criança ela está desfraldando, geralmente ela não sabe o momento que tem que fazer xixi. E ela sabe que tem que apertar, ela fica fica naquela insegurança. Qual que é o caminho que você tem que fazer? Ir ao banheiro. Tá, e você vai falar, isso daí é de bebê. Vamos usar um exemplo mais adulto. No trabalho. Você fez um serviço lá, tudo bonitinho e tal, seu chefe olhou e não falou, não gostei, ou menosprezou, nem viu e te ignorou. Isso daqui com certeza vai vir aquele sentimento de, menosprezo, raiva, sei lá, vem várias coisas dentro de você. Então o primeiro passo da inteligência é você identificar quando vem esse sentimento de raiva, certo? Ou de desprezo, e você não reagir de cara.
Uma outra característica do conhecer as emoções é saber distinguir quando é que você está com raiva, ou triste, magoado, entre outras características. Então você sabe, ó, bateu o sentimento, você sabe, ó, tô nervoso, tô com raiva, tô por conta disso, tô apaixonado, e você não fica quem, você não age de forma impulsiva. Bateu aquele sentimento, você conhece. E aí nós vamos por segundo nível, que seria saber lidar com essa emoção que bate. Vamos usar alguns exemplos anteriores. Num espaço público, você está lá na escola, alguém fez uma piada com você, você se sentiu assim rebaixado. Tem gente que, para evitar a briga, não quero, vou ignorar e tudo mais, ele fica na boa. Fica, baixa a cabeça e tal. É a melhor forma que essa pessoa agiu. Desde que ela não fique mal depois, não tem problema nenhum. Vou usar um exemplo do que acontecia comigo no ensino médio. Fui muito zoado no Fundamental 1, 2, caso de bullying e tudo mais. Já falei de alguns vídeos sobre isso. No meu ensino médio eu aprendi a lidar. Quando uma pessoa me zoava, eu lidava com isso da seguinte forma. Ele me zoava de uma forma, eu me zoava mais ainda, fazia mais piadas ainda comigo. Falou, você tá ultrapassado, hein? Atualiza suas piadas. Por exemplo, o pessoal sempre me chamou de narigudo. Lá vem o Pinóquio. Aí chegou numa aula, eu falei, Pinóquio, cara? Isso daí vocês falam pra mim desde a quinta série, vocês não têm inteligência pra atualizar, não? Pode me chamar de ladrão de oxigênio, pode falar que foi a minha causa da extinção dos dinossauros. Parênteses, os dinossauros foram extintos por falta de oxigênio. Por meu nariz ser grande, eu peguei todo o ar que para eles ficaram sem. Mas o interessante é que eu falei que a minha causa foi a extinção dos dinossauros, eles ficaram olhando assim entre bobos. E o interessante é que era um professor de biologia, ele entendeu a referência e explicou para eles, para os demais alunos. Aí depois eles entenderam e deram a risada. Ou seja, pelo fato de eu ter nariz grande, nunca mais ninguém me zoou devido a isso. Por quê? Teve aquele sentimento de frustração que eles tentaram, eu soube lidar. Se eu fosse pra cima, brigar, assim, entre outras coisas, como eu já fiz também em outros momentos, é isso que as pessoas querem. Eles querem tirar o centro de você, esses zoeiros. Mas enfim, nós podemos dar aqui outro exemplo. Quando alguém fala que o seu serviço tá ruim, você pode falar, então, tá aqui, caso você ache que tem que melhorar, você pode fazer. Ou você pega e faz de uma forma desde que você não guarde aquela mágoa pra você. Então, quando vem um sentimento ruim, você tem que saber lidar. Um exemplo aqui de como não sabe lidar, geralmente, quando a gente está apaixonado assim, por uma pessoa, aqui naquela fase da infância e tal, e aquela pessoa vem e fala com a gente, e a gente fala uma besteira assim do tamanho do mundo. Isso é falta do quê? De repertório emocional. Você não está dominando o segundo nível da emoção. Por quê? Tá ali, eu gosto daquela pessoa, não posso vacilar. E você fica ali pensando, você acaba fazendo a pior atitude possível. Então, se você está numa situação dessa, aprenda. Quando a emoção bater, aprenda a lidar com ela. Daí nós vamos para a terceira, que seria o terceiro nível da inteligência emocional, que seria motivar-se. Segundo Spinoza, o mundo tem uma capacidade assim extremamente alta de nos lesar. O mundo é feito para nos derrubar. E a grande diferença é a quantas vezes a gente consegue levantar. Porque, isso daí não é discurso ali de pessimista nem nada. Mas quantas vezes na vida a gente se sente um vencedor? São poucas, são raras. E mesmo um vencedor, se você parar para analisar qualquer uma pessoa que venceu na vida, eles falam, todos eles são discurso que ralaram muito, perderam muito, se lascaram muito. Mas qual que é a diferença de um vencedor? Que ele cai, mas ele sabe se levantar, ele aprende com o erro. Esse sendo o terceiro nível da inteligência emocional. Já o quarto nível seria a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. De você saber quando alguém está se sentindo mal, está constrangido por alguma forma e nós nos ajudarmos a sair dessa situação. Até porque nós, seres humanos, somos seres sociais. E se um só consegue estar bom dentro de um grupo, se todos estão ao mesmo tempo. Isso daí eu estou falando na questão da vida social. É lógico, sempre que tem um egoísta. Mas se você conviveu ou convive com uma pessoa egoísta, é muito ruim. Porque essa pessoa quer tirar vantagem sempre. Sempre passando a perna nos outros. Gerando assim uma situação muito desconfortável. E aí dessa forma, da empatia, a gente passa para o quinto nível da inteligência emocional, que é saber lidar com os conflitos de outras pessoas. Seja os seus, quando você está num momento de briga, como você solucionar essa briga da melhor forma, ou com tem outras pessoas. Isso com um professor, um diretor, quem trabalha na educação, vive isso todo momento. Porque toda hora tem conflito e como você vai resolver esse conflito?
Lógico, não resolver o conflito de quem dá a porrada mais forte. Você tem que tentar sempre buscar um caminho que leve para uma conciliação e evite futuros conflitos, que seria a quinta característica dessa inteligência emocional. E aqui é importante ressaltar que inteligência emocional, assim como a inteligência convencional lá do QI, do coeficiente de inteligência, ela é aprendida no decorrer. A gente não nasce com ela já pré-programada. As nossas experiências do dia a dia que fazem a gente aprimorar a inteligência emocional. Então, se você não tem alguns desses níveis bem desenvolvido, saiba que você pode desenvolvê-lo. Assim como, por exemplo, que você quer aprender matemática, você vai lá fazendo suas contas, vai corrigindo, pegando o professor e tudo mais, com inteligência emocional também é possível. Tanto que tem algumas escolas que já estão colocando nos seus currículos a disciplina inteligência emocional. Um nome assim bem... Ou escola da vida, ou empreendedorismo, enfim, elas já têm disciplinas voltadas aos alunos saberem a lidar com esses conflitos, saber lidar com essas emoções, distinguir uma coisa da outra e como agir da melhor forma. Porém, um ponto importante a se ressaltar da inteligência emocional, que esse tipo de inteligência, ele só usa apenas 80% do vocabulário verbal. A maior parte dessa inteligência é movida através de atos, de expressões e entre outras formas que a gente tem de mostrar com o nosso corpo. Então, só 20% a gente fala verbalmente. E nós, que somos seres, principalmente aqui no mundo ocidental, que falamos, a nossa principal forma de se expressar é a fala, é a comunicação verbal, a gente sente muita dificuldade com isso. Por isso que muitas vezes, quando a gente sente uma emoção, a gente não consegue traduzir aquilo como palavras. E isso nos gera uma certa angústia por nos faltar esse vocabulário. Então, a principal base da inteligência emocional é a expressão, são as caras, se você está dando sorriso ou não, o corpo. Tem até um livro que chamado O Corpo Fala, que ele trabalha muito com essas questões de como a gente perceber, através das expressões corporais das outras pessoas, se elas estão felizes ou não, se elas estão gostando do momento ou não. Mas aqui entra um ponto muito importante, porque na série Violet, o que acontece ali? A maioria das pessoas não conseguem escrever. Mas porque elas são analfabetas? Não. Porque elas passaram por algo muito traumático, que na segunda série foi a guerra. E outra coisa que o Daniel Goleman fala quando a gente passa por experiências traumáticas, nossa inteligência emocional trava. A gente não consegue se expressar. É o famoso trauma, a gente tende a se retrair. E a melhor forma de você conseguir sair dessa situação é você se abrindo, buscando ajuda, conversando, fazendo novas atividades. Porém, numa situação traumática que é coletiva, que não é só de um, são todos da sociedade ali envolvidos, fica muito difícil. E, segundo essa série, o Violet, qual é a forma que as pessoas vão conseguir solucionar seus problemas? Escrevendo cartas. A maioria das pessoas que procuram um autômata, no caso a Violet, não é porque ela não sabe escrever. A princesa lá do reino procurou. Um escritor procurou a Violet para escrever cartas e tudo mais. Mas por que elas procuram? Porque elas tiveram situações traumáticas que elas não conseguem expressar-se de forma coerente e elas precisam de uma ajuda, de um especialista. Meio que os autômatos aqui na série seriam espécies de psicólogos ou psiquiatras. E eles vão escrevendo as cartas para as pessoas. Tanto que quando eles conseguem traduzir as cartas, assim, o autômato chega na pessoa e a pessoa escreve a carta e ela gosta, ela se sente aliviada, fala obrigado, que não sei o que e tudo mais. E isso daí vai deixando um ambiente sempre melhor. E eu pretendo fazer essa construção das personagens de Violet passo a passo, em vídeos específicos para isso. Aqui eu só quero concluir da inteligência emocional trazendo uma patologia de pessoas que não conseguem assim se expressar, de compreender emocionalmente. Existe uma doença chamada alexotimia. É um nome assim que eu nunca tinha ouvido falar. Mesmo a primeira vez que eu li o livro na faculdade, eu li só até o capítulo 2 e tal. Só que para fazer esse vídeo eu achei tão interessante que eu falei, vou ler esse livro todo, depois eu faço essa série de vídeos. E eu descobri no meio do livro que ele descreve essa doença, que o que seria a incapacidade de uma pessoa não conseguir identificar as suas emoções ou as emoções dos outros, isso daí é uma doença que se chama alexopatia. Isso daí gera alguns traumas, alguns sintomas, que eu vou ler aqui alguns que eu separei. Alexopatia apresenta os seguintes sintomas. Eu não sou médico, eu preciso de um roteirinho aqui, senão me perco.
aparência falta de sentimento e emoção. Muitas vezes uma pessoa que é fria, que é seca, a gente fala, você não tem sentimento? Muitas vezes essa pessoa não sabe identificar um sentimento. Por isso que ela tem essa aparência assim, de ser fria. Falta de vocabulário emocional. Você não consegue traduzir um sentimento. Bate aquele sentimento, a pessoa fica angustiada. Ela não sabe falar o que é. É uma característica também dessa patologia. Dificilmente essas pessoas choram. Angústia por não saber traduzir os sentimentos, como eu já falei. E geralmente essas pessoas somatizam em dores físicas. Eles não conseguem expressar isso deixando fisicamente. E ficam perplexos quando outras pessoas conseguem traduzir o sentimento. Por exemplo, uma pessoa que sofre de alexopatia, quando convive com outra que consegue identificar os seus sentimentos ou dos outros, ela fica, nossa, como isso? E o interessante é que essa alexopatia tem dois tipos de causas. O primeiro é uma falha na conexão cerebral da fase límbica com o neocórtex. Se isso é rompido, a pessoa não consegue. Porém, a maioria das pessoas que tem essa doença é por falta de aprendizado de inteligência emocional. Que a maior parte de pessoas que sofrem com isso é porque não aprenderam a trabalhar a inteligência emocional. Por isso que dizem que a inteligência emocional é mais importante que a inteligência normal. Por quê? Não adianta nada o cara saber ler, escrever, fazer contas, se chega lá no momento vestibular, não aguenta, vê uma questão que não sabe, fica mal, chega numa situação de emprego, leva uma bronca do chefe, fica mal, se sente superior. Então você saber lidar com as adversidades da vida é o que que você forma grandes vencedores. Inclusive aqui tem um livro muito interessante que é o Andar do Bêbado, que ele vai usando exemplos da física, matemáticos para mostrar isso, de que a questão da probabilidade. E o primeiro capítulo desse livro, ele fala de algumas obras de cinema e livro que os autores eles foram fracassando várias vezes. Eu vou trazer só um exemplo que ele traz aqui, que é do Harry Potter. A J.K. Rowling, quando ela foi publicar o livro, ela tentou mais de 8 vezes. Pensou se ela tivesse desistido na primeira? E agora, vamos convir. Harry Potter é uma obra fraca? Isso independente se você gosta ou não. A questão da produção, do roteiro, de todo o universo que foi construído, será que precisava de 8 tentativas, assim muitos pensam? Tamanha grandiosidade da fama dessa obra? Pois bem, a J.K. Rowling, se ela desistisse na primeira, a gente não teria Harry Potter, que pra mim, vamos convir, seria uma pena, porque eu adoro essa trama. E uma outra característica que eu quero trazer de quem tem essa doença de alexopatia é a pessoa ser liana. Calma, é L-H-A-N-A, não é lhama. Ah, bom. O que seria uma pessoa liana? É uma pessoa que não sabe identificar os sintomas emocionais em outras pessoas. No caso aqui, você vê que a Violet é assim. Ela não consegue perceber o que os outros estão sentindo. Uma pessoa liana, ela é muito literal. Tanto que das principais dificuldades da Violet no início de Autômata, a pessoa fala, chega uma dançarina e fala, ele gosta de mim, mas eu não quero ser fácil. Ela falou, seguinte, ela escreve literalmente, e a mulher fica possessa, mas não é isso que eu queria, que não sei o que, você acabou com a minha vida. E a Violet fica sem entender. Tanto que é o processo de ela saber identificar. Porque a inteligência emocional a gente não expressa de forma direta. A gente tem que captar o ambiente, sentir o ambiente e você conseguir traduzir. E então a pessoa liana, ela tende a ser ingênua. Muitas vezes é aquelas pessoas que não entendem piadas, que elas são muito literais. Aí todo mundo faz aquele dã quando tem uma situação dessa. Então, essa pessoa liana, ela tende a ser ingênua e dificilmente ela consegue perceber essas mudanças na emoção das pessoas. E para encerrar, como eu já disse anteriormente e falo mais uma vez, essa série Violet é uma aula de inteligência emocional, porque a protagonista dessa série, ela passa nessas 5 etapas que eu falei para vocês. Chega lá no último episódio, é quando ela se liberta, ela consegue ser uma pessoa extremamente autômata, assim, tipo, emocionalmente. Ela consegue atingir o ápice da sua inteligência emocional. Porém, isso daí, essa aula detalhada de cada etapa, eu vou trabalhar em específico
episódio por episódio em outros vídeos, porque senão isso daqui vai ficar muito longo. Mas aí eu lhe pergunto, e você? Qual é o nível que você está de sua inteligência emocional? Será que você precisaria de umas aulinhas de inteligência emocional? Eu digo, eu aprendi muito com essa série. Se você não assistiu ainda, Violet, assista. E ela fez eu forçar a ler de novo esse livro que, como eu falei para vocês, estava ali guardado, que eu li alguns capítulos. E foi muito bom, melhorou assim minha perspectiva para muitas coisas. Então, super indico você ler o livro ou assistir a série, ou se não, pesquise mais sobre como desenvolver essa inteligência emocional. Vale a pena. Então fica assim, minha gente, eu deixarei esse vídeo por aqui. E no terceiro vídeo sobre a Violet, eu farei aquela discussão se o ser humano nasce bom ou a sociedade o corrompe. Ou será que o ser humano tem a capacidade de mudar através da vida? Se uma pessoa nasceu mal, vai morrer mal, ou se ela nasceu boa, vai morrer boa? Será que pode ter essa transformação durante sua vida? É isso também, uma outra mensagem muito bonita que está por detrás de Violet. Mas nós veremos no próximo vídeo. E lógico, para encerrar, eu queria fazer aqui a sessão agradecimentos, que em especial vai a Aline, a minha esposa, na ajuda que ela dá com o canal, na estrutura, do enquadramento, na paciência e tudo mais. Muito obrigado, amor, sua força é muito grande. Amor! Aí, tá ouvindo ali, ó, tá ali de canto só. Se eu falo besteira ali, ela é a primeira a falar, viu, gente? Também não poderia deixar de agradecer o Eto, que tá ajudando aqui nas edições. Muito obrigado. Tá dando uma outra cara aqui pros vídeos. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!